Você só vai realmente ser um filósofo e pensar as grandes questões de hoje em dia se você conhecer dois filósofos em específico. Enfim, quer saber quais são? Fica no vídeo que ele foi feito para você. Eu sou o Felício Molinari e este é o A Filosofia Explica de hoje. As questões contemporâneas, seja elas quais forem dentro da filosofia, são realmente bem difíceis de compreender porque elas necessitam de uma bagagem histórico-filosófica bem vasta, bem grande. Ou seja, fazer filosofia contemporânea de longe não é uma das coisas mais fáceis do mundo. E esse vídeo ele não foi feito então aqui para servir de carteirada para nada. Foi feito, na verdade, para fazer uma homenagem a um dos maiores filósofos contemporâneos que o país já teve, que o Brasil já teve e que infelizmente veio a falecer no mês passado, no último mês, que é o José Arthur Gianotti. Então aqui eu vou lembrar uma história que foi muito importante para minha formação, ocorrida há 10 anos atrás, um pouquinho mais de 10 anos atrás, que envolve José Arthur Gianotti, né, que envolve o Gianotti, professor titular da USP, né, e que ele indica, ele provoca, ele é extremamente provocativo, e ele diz, começa sua palestra dizendo que para fazer filosofia hoje é essencial conhecer dois filósofos. Se você não conhecer esses dois filósofos, você vai ser um mero professor da história da filosofia. Ou seja, ele queria dizer que se você não conhecesse esses dois filósofos que eu vou dizer aqui, quais são, você estaria fadado a só repetir aquilo que os manuais dizem e nunca pensar com a própria cabeça. Mas enfim, antes de conhecer quais são esses filósofos e prestar essa devida homenagem ao Gianotti, eu te faço um convite. Se você tiver algum tema, alguma sugestão de vídeo ou tiver alguma pergunta para me fazer, você pode deixar aqui nos comentários, que eu juro que eu tento responder a todo mundo, ou então ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais direta, mais espontânea, mais livre. Mas enfim, é isso. Chega de papo. Bora contar um pouco dessa história do José Arthur Gianotti, que foi tão importante para minha formação, e que, né, indica esses dois filósofos que todo mundo que quer pensar hoje precisa conhecer. O ano é 2010, ou seja, bastante tempo atrás. E ali eu estava no final da minha graduação, o mês era março, e aconteceu um evento chamado, que eu acho que ainda tem hoje, todo ano tem, que é o evento de encontro da filosofia da USP, o encontro de estudantes de graduação em filosofia da USP. Eu fiz minha formação na Universidade Federal do Espírito Santo e achei que era uma excelente oportunidade de troca de experiências, enfim, mas isso é um outro papo. A questão é que eu cheguei na USP então para apresentar um trabalho, a época era um trabalho sobre Santo Anselmo, se eu não me engano, embora a época também estivesse já estudando e fazendo meu TCC em Kant, Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura, mas isso também não vem ao caso. A questão é que naquele evento o José Arthur Gianotti, ia proferir uma palestra sobre filosofia contemporânea. Obviamente eu não conhecia muito bem o Gianotti, só conhecia de nome, fui lá ver a palestra dele para ver como é que seria. E aí algo que me marcou muito aconteceu. Quando eu chego no auditório, o auditório estava repleto de gente, eu cheguei um pouco antes do tempo, uns 10 minutos, mas ele já estava lotado, já tinha gente no chão, gente em pé, gente querendo entrar, ou seja, foi realmente uma plateia extremamente lotada, lutando para ver o que o Gianotti tinha para falar. E aí eu me espremi ali, consegui entrar naquele auditório, e aí quando o Gianotti vai falar, naquele seu estilo provocativo, ele começa falando que, naquele contexto, né, de estudantes aí na informação, ele começa falando que para ser filósofo e pensar as questões contemporâneas, era preciso conhecer dois filósofos, Wittgenstein e Heidegger. Se você não conhecesse esses dois filósofos, você estaria fadado a só repetir a história da filosofia e jamais conseguiria refletir sobre os problemas contemporâneos. Bom, aquilo me soou como uma porrada no queixo, porque eu estava concluindo a minha graduação, já tinha ouvido, tinha tido algumas aulas sobre Heidegger, mas nenhuma sobre Wittgenstein, absolutamente nenhuma. E eu falei, caramba, pensei comigo, né? Caramba, como eu posso concluir minha graduação e seguir seguir na filosofia se eu nunca ouvi falar de Wittgenstein? Eu sou uma fraude, eu sou uma farsa. Enfim, esse sentimento foi verdadeiro, embora hoje soe engraçado, mas na época que eu já estava ali com um TCC pronto sobre Kant, sobre o conceito de existência em Kant, né, o conceito de ser na Crítica da Razão Pura, para quem tem curiosidade, e aí aquilo foi um choque. E aí eu comecei no último ano de graduação a estudar muito Wittgenstein, porque aquela provocação do Gianotti me pegou em cheio e eu caí na provocação dele. E estudei como um louco Wittgenstein, e aquela provocação que ele fez em 2010 me perseguiu e me persegue até hoje. Décadas depois,
Eu continuei estudando Wittgenstein, fiz meu mestrado em Wittgenstein, meu doutorado em Wittgenstein, tem vários artigos publicados em Wittgenstein sobre Wittgenstein, porque eu me senti provocado. E aqui eu já faço um ódio a esse estilo provocativo. A provocação na filosofia ela é muito boa, porque quando nós nos sentimos provocados, né, isso é muito costumais na filosofia, e quando a gente é provocado, a gente vai estudar, a gente corre atrás, porque a gente não aceita, a gente meio que tem uma raiva em ser provocado. Mas para mim foi muito bom essa provocação dele, que hoje eu entendo que tinha fins didáticos, né? Ela foi muito boa e me fez seguir uma carreira acadêmica só porque eu me senti provocado. Uma boa provocação. Mas enfim, essa é a história, mas vamos aqui explicar o porquê que eu acho que essa frase faz sentido, o porquê que realmente, para ser filósofo hoje, é preciso conhecer pelo menos o mínimo de Wittgenstein e Heidegger. Esses dois grandes filósofos, né, que durante tanto tempo, né, estou com aqui duas obras deles, essa aqui é a melhor edição que a gente tem em língua inglesa, né, bilíngue, das investigações filosóficas do Wittgenstein. Antes dela nós temos um outro grande livro, que é esse aqui, também traduzido para o português, que é o Tratados Lógico-Filosóficos. E do Heidegger, estudei bastante um livrinho dele que eu gosto muito, que é A Origem da Obra de Arte, mas nós também temos O Ser e Tempo, que é talvez sua maior obra, enfim. Por que esses dois pensadores são essenciais para a gente entender a filosofia contemporânea? Vamos tentar responder isso agora. Primeiramente, é importante a gente entender que a filosofia contemporânea, ainda que não seja muito rigorosa essa divisão, mas ela é sim dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco é o chamado do bloco da filosofia analítica e um segundo bloco que é chamado de filosofia continental. Então, para início de conversa, nós temos essa divisão na filosofia contemporânea. Mas, Vinícius, o que cada uma delas estuda? Por que há essa divisão? Pois bem, é uma divisão, como eu disse, mais didática do que real, mas a gente pode aqui tirar algumas coisas importantes. Para a filosofia analítica, é extremamente essencial conhecer Wittgenstein. Wittgenstein influenciou diretamente ali a corrente analítica, que preza por um estudo, obviamente, analítico da linguagem, por uma investigação a respeito da linguagem, da lógica, né, da investigação científica, da análise das proposições. Enfim, a filosofia analítica, eu diria hoje que ela é central para as questões de epistemologia, de filosofia da ciência, obviamente de lógica, de teoria do conhecimento, da filosofia da mente, né? Enfim, todas essas áreas muito mais ligadas à lógica e à ciência e talvez mesmo, até mesmo a pesquisa, né, filosófica, epistemológica, ela é muito mais ligada à área analítica. E, volto a falar, para a gente avançar nesse caminho, é essencial estudar, sobretudo, essas duas obras do Wittgenstein, né? Essa é a única que ele publicou em vida, que é o Tratados Lógico-Filosóficos, que foi uma porrada dentro da história da filosofia, e outra que foi publicada póstumamente, que é as Investigações Filosóficas, é essencial. Então, se você quer estudar filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia da ciência ou lógica, você vai ter que estudar Wittgenstein. Não tem para onde correr. Agora, do outro lado da filosofia, né, da filosofia continental, que não está tão ligada, assim, óbvio que ela está ligada, mas não tanto às questões da lógica, da ciência, da epistemologia, é necessário estudar Heidegger. Por quê? Porque Heidegger, ele continua uma tradição que é iniciada por Brentano, passa por Husserl, Edmund Husserl, e aí ele dá continuidade e vai influenciar muita gente depois por meio da corrente fenomenológica, que é uma outra forma de enxergar a produção de conhecimento. Ele vai ser essencial, por exemplo, para a corrente hermenêutica. Então, para você que é do direito, para você que é da literatura, se você quer da literatura ou da letras, da semântica em geral também, é interessante você saber um pouco de lógica, obviamente, de Wittgenstein, mas também de Heidegger, para entender essa questão da hermenêutica. Então, Heidegger é essencial para todo mundo que faz um estudo hermenêutico, ou que se propõe a fazer um estudo fenomenológico. Por exemplo, para você que é da psicologia e quer fazer um estudo ali sobre a psique, é essencial conhecer Husserl e Heidegger, porque ali está um novo método da ciência, né, da produção de conhecimento que ele elabora. Então, Heidegger vai influenciar todas essas áreas afins da filosofia e, mais do que isso, ele também vai influenciar correntes filosóficas muito importantes, como o próprio existencialismo francês, de Sartre, por exemplo. Vai ser uma grande porta de influência para vários teóricos franceses, vários teóricos alemães. Então, o que a gente tem hoje é o seguinte: seja para um lado, seja para o outro, se você quiser fazer filosofia contemporânea, você vai ter que conhecer
tanto Wittgenstein quanto Heidegger, porque eles são, digamos, peças-chave nessa engrenagem da filosofia contemporânea. Para você entender o que vem depois deles, você tem que passar por eles, e eles fazem essa ponte, eu diria que é a grande ponte de transição da filosofia moderna, do pensamento moderno ali, ainda muito ligado às questões científicas, a um modelo positivista, racionalista ou empirista, fazer essa transição para a filosofia contemporânea. Traduz isso que eu não estou entendendo. O que eu quero dizer é que assim como Descartes foi importantíssimo na passagem do período medieval para a modernidade, assim como Hume é essencial para entender a epistemologia moderna, assim como é essencial o Kant para fazer essa cisão, essa união entre racionalistas e empiristas, o que eu diria é que você não vai conseguir pensar questões políticas, científicas, obviamente lógicas, epistemológicas, sem ter o mínimo de conhecimento sobre Heidegger e Wittgenstein, porque eles estão, como eu disse, no cruzamento, na encruzilhada que chega ao fim da filosofia moderna e que se inicia a filosofia contemporânea. Então, meus amigos, se você chegou até aqui e ainda nunca ouviu falar sobre Heidegger ou Wittgenstein, eu já te indico para você ir correr para o Google e jogar para ler algum verbete, nem que seja no Wikipédia. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais e não tem muito tempo, enfim, quer de uma forma mais leve, eu já te faço convite. Você pode curtir esse vídeo se você gostou e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós trazemos aqui vários vídeos novos sobre filosofia e sobre filosofia contemporânea para você. Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele sirva aqui como uma singela homenagem ao José Arthur Janotti, que tanto me impactou na minha formação intelectual, profissional e acadêmica. E é isso, eu espero que seja útil e que a gente consiga ter mais Janotes, mais intelectuais brasileiros, que ele sirva realmente de exemplo e que isso tenha, a gente possa colher bons frutos dessa vasta gama de intelectuais que o Brasil tem e sempre foi muito bem representado. É isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima!